crianças! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. A nossa última aula de matemática da semana, não é mesmo? E depois vocês vão descansar no final de semana. Meus amores, na aula de matemática de hoje, nós não vamos continuar o assunto da aula passada, porque hoje nós vamos rever tudo que nós aprendemos ao decorrer do terceiro trimestre. Isso mesmo. Nós vamos fazer uma revisão de matemática. Nós vamos rever alguns conteúdos, certo? E depois de rever esses conteúdos, meus amores, vocês vão realizar uma atividade avaliativa. Então, são algumas questões que vocês vão realizar e depois a prof vai corrigir. Combinado? Ao decorrer da revisão, meus amores, vocês podem utilizar o livro de vocês para ver os conteúdos, podem utilizar as anotações do caderno para a gente rever tudo aquilo que a gente já aprendeu. Combinado? E se precisar, pausa o vídeo e vai voltando e acompanhando tudo com a prof, certo? Então vamos começar a nossa revisão. Revisão de matemática, crianças. Vamos rever o que nós aprendemos. Então, ao decorrer do terceiro trimestre, crianças, nós revisamos a adição e subtração. Então, nós praticamos bastante a adição e a subtração com bastante exercício, certo? Mas vamos relembrar o que é cada um? Bem basicamente, crianças, a principal ideia da adição é juntar, somar ou acrescentar. Então, na adição, nós estamos juntando, nós estamos somando duas quantidades, ou mais de duas quantidades, né? Aqui nós temos um exemplo de uma adição. Então, nós trabalhamos bastante no terceiro trimestre números com 4 algarismos, certo? Então, quando nós temos números com 4 algarismos ou com 3 algarismos, independente de quantos algarismos tiver, na adição a gente começa a somar pela unidade. Depois soma a dezena, depois a centena e por último soma a unidade de milhar. Já a principal ideia da subtração, crianças, é tirar, reduzir. Então, quando nós fazemos uma subtração, nós estamos subtraindo uma quantidade, nós estamos tirando uma quantidade, certo? Aqui nós também temos um exemplo de uma subtração, tá bom? E na subtração também começamos a retirar os números da unidade, depois retiramos da dezena, depois da centena e por último retira da unidade de milhar, certo? Mas nós aprendemos no terceiro trimestre a adição com reagrupamento. O que é adição com reagrupamento? Vamos ver um exemplo. Nós temos aqui uma adição, 6.452 mais 1.856. Na adição com reagrupamento, primeiro nós vamos decompor os dois números. Então, nós vamos pegar os dois números e decompor em unidade de milhar, centena, dezena e unidade, certo? Depois que vocês decomporem esses números, vocês vão realizar a soma de cada classe, certo? Então, primeiro vocês vão somar os números que estão na unidade, 2 mais 6 igual a 8. Depois soma os números que estão na dezena, 50 mais 50, que é igual a 100. Depois soma os números que estão na centena, que é 400 mais 800, que é igual a 1.200. E por último, soma os números que estão na unidade de milhar, 6.000 mais 1.000, que é igual a 7.000. Depois de decompor, crianças, vocês vão realizar o reagrupamento. Então, vocês vão somar novamente tudo isso aqui e vai chegar no resultado final, certo? É um método um pouquinho diferente de fazer uma adição. Nós também revemos sobre a multiplicação, crianças. Então, nós vimos que multiplicar é somar parcelas iguais, certo? Então, por exemplo, 4 vezes 2 ou 4 multiplicado por 2, nós estamos somando 4 parcelas iguais, 4 parcelas com duas quantidades. Então, é 2 mais 2 mais 2 e mais 2, certo? É a soma de parcelas iguais. E nós revemos e aprendemos maneiras de armar as multiplicações. Vamos rever? Então, por exemplo, tem a multiplicação básica com apenas um número, 8 multiplicado por 4, que é igual a 32. Também viram como multiplicar com dois algarismos, por exemplo, o 57 em cima e o número 4 embaixo. Quando nós temos uma multiplicação assim, crianças, nós começamos a multiplicar o número da unidade. Então, quanto é 4 vezes 7? 4 vezes 7 é 28.
coloco o 8 ali e sobe o número 2. Agora, multiplico o número que está na dezena. 4 vezes 5 é igual a 20, 20 mais 2 é igual a 22. Lembrando, crianças, que nós estamos apenas revendo o que vocês já aprenderam. Também dá para realizar a multiplicação com 3 números, isso mesmo. O processo é o mesmo desse aqui, só que em vez de multiplicar até a dezena, multiplicamos até a centena. Então, nós fazemos primeiro o número que está na unidade. 7 vezes 3 é igual a 21. Coloco 1 embaixo da unidade e sobe o número 2 lá para a dezena. Agora, multiplico o número da dezena. 7 vezes 4 é igual a 28. 28 mais 2 é igual a 30. Então, coloco 0 embaixo da dezena e sobe o número 3 lá na centena. E multiplica o último número, que é o número da centena. 7 vezes 2 é igual a 14. 14 mais 3 é igual a 17, certo? Então, nós revemos como realizar essas multiplicações, como armar e efetuar. Também aprenderam a realizar uma multiplicação com 2 algarismos. Então, por exemplo, 35 multiplicado por 4. O processo é o mesmo das outras multiplicações, só é um pouquinho mais extenso, tá? Como que era feita essa multiplicação? Nós vamos primeiro multiplicar todos os números por 4. Então, nós vamos pegar o 4 e vamos multiplicar por 5. 4 vezes 5 é igual a 20. Coloco 0 e sobe o número 2. Depois, multiplico o número que está na dezena. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 mais 2 é igual a 14, certo? Nós já multiplicamos todos os números pelo número 4. Agora a prof vai tirar para ajudar. E nós vamos multiplicar todos os números por 2, porque vocês já multiplicaram por 4, então esquece esse 4 aqui, certo? Como nós vamos multiplicar o número que está na dezena, nós temos que colocar o resultado embaixo dos números da dezena. Então, embaixo da unidade não vai ter nada, então nós colocamos um sinal de adição, porque no final nós vamos somar, ok? E daí vocês vão multiplicar o número 2 por todos os números de cima. Então, 2 vezes 5 é igual a 10. Coloco 0 embaixo da dezena e sobe o número 1. Multiplica pelo número da dezena. 2 vezes 3 é igual a 6. 6 mais 1 é igual a 7. Coloque embaixo da centena. Tem mais algum número para multiplicar? Não tem. Então, nós vamos realizar a soma dos dois resultados aqui embaixo. 0 mais nada é igual a 0. 4 mais 0 é igual a 4. E 1 mais 7 é igual a 8. Então, essa é a multiplicação, ok? Vocês aprenderam no terceiro trimestre a divisão, crianças. A divisão é a operação matemática inversa da multiplicação, é o contrário da multiplicação, lembra? Então, dividir é pegar uma quantidade e reparti-la em quantidades iguais. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui 8 estrelas. Então, um método de fazer a divisão é fazê-la em grupos. Então, se eu tenho 8 estrelas, eu quero dividir essas 8 estrelas em 2 grupos. Então, nós temos 2 bolas para dividir em 2 grupos. Eu vou dividir igual, então tem que ter a mesma quantidade dentro de cada bola. Então, vai uma estrela para cá, outra para cá, outra para cá, até acabar as estrelas, certo? Ó, eu ainda consigo dividir as estrelas. Consigo e consigo. Acabou as estrelas, crianças. Isso significa que eu consegui dividir todas elas por 2. Então, 8 estrelas divididos em 2 grupos é igual a 4, porque dentro de cada grupo tem 4 estrelas, certo? Então, essa é uma maneira que vocês aprenderam a fazer a divisão. Também aprenderam a armar uma divisão utilizando símbolos e nomes, certo? Então, por exemplo, 12 divididos por 2 é igual a 6. Para armar a divisão, vocês lembram? Pego o número que eu quero dividir, que é o 12, coloco aqui.
O número 2, que é a quantidade de grupos que eu quero dividir, eu vou colocar do lado, dentro da chave. A chave é o símbolo que significa 12 divididos por 2, certo? Cada parte dessa divisão tem um nome. Então, o 12 é o dividendo, o número 2 que está dentro da chave é o divisor. O resultado aqui é o quociente, que também é conhecido como resultado. E aqui embaixo, depois que você divide tudo, nós chamamos de resto. Então, vocês aprenderam a armar essa divisão, certo? Também aprenderam a fazer divisão com números de 3 algarismos e números com 4 algarismos. Quando nós vimos números de 3 algarismos, na divisão a gente sempre começa pelo número maior. Nesse caso aqui, 387 divididos por 3, primeiro divide o 3, que sobrou 0. Aí baixou o número que está na dezena, que ficou valendo 8. Dividiu 8 por 3, que o número mais próximo era o 6. Sobrou 2, baixou o 7. 3 vezes 9 é 27, sobrou 0, certo? Então, vocês aprenderam a fazer esse passo a passo aqui. E a mesma coisa ocorreu nas divisões de números com 4 algarismos. Começa dividindo pela unidade de milhar. Se não der, junta os dois números, unidade de milhar com centena, certo? Aqui daí baixou o número 4, multiplicou, baixou o 0 novamente. E 0 para dividir por 3 é igual a 0, porque 3 vezes 0 é igual a 0, lembra? Muito bem. Então, vocês aprenderam a armar as contas de divisão, certo? E também aprenderam a diferenciar a divisão exata da divisão não exata. A divisão exata é quando o resto da divisão for igual a 0. Então, quando a conta acaba e aqui embaixo não sobrou nada, sobrou 0, é uma divisão exata. Já quando o resto da divisão for maior que 0, ou seja, quando o resto for 1, 2, 3 ou outro número, vai ser uma divisão não exata. Por exemplo, aqui eu tenho 10 unidades, eu quero dividir por 3. Só cabe 3 vezes, então vai sobrar uma unidade no resto. Eu não tenho como dividir uma bala para 3 crianças. Então, nessa equação, sobrou o resto, sobrou uma bala aqui sozinha. Então, quando sobra resto, é uma divisão não exata. E quando não sobra nada, é uma divisão exata, certo? Então, agora que nós já revisamos o conteúdo, crianças, vocês vão realizar a atividade avaliativa de vocês, ok? Então, vocês podem abrir o link que a prof deixou disponível no Classroom de vocês e fazer junto com a prof, porque a prof vai explicar questão por questão, combinado? Vamos lá? Primeiro passo, completar com os dados de vocês, nome completo, turma e professora e a data de hoje. Exercício número 1. Eu tenho 1.320 fotos. Meu primo tem metade do que eu tenho. Minha irmã tem o triplo das fotos do meu primo. Quantas fotos minha irmã tem? Aqui primeiro vocês têm que interpretar, crianças. E nesta questão vocês vão assinalar a resposta, mas vocês precisam fazer os cálculos. Então, em todas essas questões que tiver cálculo, pega o caderno de matemática e faz os cálculos no caderno, combinado? Então, primeiro você tem que descobrir a metade, porque o primo tem a metade do que eu tenho. Se eu tenho 1.320 e o primo tem a metade, quanto que é essa metade? Depois, se a irmã tem o triplo das fotos do primo, vocês têm que pegar a quantidade de fotos que o primo tem e ver quanto que é o triplo, certo? E daí marcar a alternativa, combinado? Exercício número 2. O número que é obtido quando é feita a adição de 3.415 e 295 é... Então, vocês têm que escrever aqui qual é o número obtido ao realizar essa adição desses dois números, ok? Exercício número 3. Durante uma semana, os alunos de uma escola fizeram uma campanha para arrecadar livros. A quantidade de livros arrecadados durante a campanha está indicada na tabela abaixo. Então, na segunda-feira recebeu essa quantidade, terça, quarta, quinta e sexta. Cada dia recebeu uma quantidade de livros, certo? Esse livro grandão equivale a 20 unidades. O livro que está pela metade equivale a 10 unidades. E o livro que tem só um pedacinho equivale a 1 unidade. Letra A. Qual a quantidade
total de livros arrecadados. Vocês vão ter que ver quantos livros foram arrecadados. Lembrando que eles têm as quantidades aqui do lado, certo? Letra B. Quantos livros foram arrecadados na quinta e na sexta-feira juntos? Então, aqui ele quer saber somente da quinta e da sexta-feira juntos, ok? Exercício número 4. Resolva as divisões abaixo e assinale aquelas que são exatas. Então, meus amores, nós temos 4 divisões aqui. No caderno de vocês vão resolver as 4 divisões e vão marcar a alternativa daquelas que são apenas exatas. Combinado? Exercício número 5. Tiago pesquisou o preço de uma bicicleta. Na primeira loja, ele encontrou a bicicleta sendo vendida por R$ 630 e que podia ser paga por esse mesmo valor em 3 parcelas iguais. Em outra loja, ele encontrou a mesma bicicleta em 3 prestações de R$ 213. Letra A. Qual o preço da parcela da primeira loja? Então, vocês vão ter que analisar os dados da primeira loja e ver quanto custa essa parcela. Letra B. E o preço da bicicleta na segunda loja? Vocês vão analisar os dados da segunda loja aqui no enunciado e vão descobrir o preço da bicicleta. Combinado? Letra C. Em qual loja é mais vantajoso o Tiago comprar a bicicleta? Quanto ele economizará? Então, vocês vão ter que ver qual é a loja que é melhor para comprar essa bicicleta, qual a loja que cobra mais barato, né? E quanto que ele vai economizar se ele comprar na loja mais barata? Então, vocês têm que descobrir qual é a loja. Se é na primeira loja, pois ele economiza R$ 3. Na primeira loja, pois ele economiza R$ 9. Na segunda loja, pois ele economiza R$ 3. Ou na segunda loja, pois ele economiza R$ 9. Marca a alternativa correta e façam os cálculos, combinado? Exercício número 6. O número que é obtido quando é feita a subtração de 2.494 menos 578 é... Então, o mesmo esquema, vocês têm que realizar essa subtração, combinado? Exercício número 7. Resolva as divisões abaixo e assinale aquelas que não são exatas. A mesma coisa, vão pegar essas 4 divisões aqui, resolver no caderno de vocês e marcar as alternativas daquelas que não são exatas, combinado? E por último, o exercício número 8. Resolva a multiplicação, 487 multiplicado por 8. Então, vocês vão resolver essa multiplicação e assinalar a resposta correta. Terminando o formulário, crianças, revisem para ver se vocês marcaram tudo certinho e se vocês não esqueceram nada, combinado? Não esquece de clicar em enviar no final para a prof poder receber o formulário de vocês e verificar as respostas, certo? Meus amores, façam com bastante calma, com bastante atenção, verifiquem todos os cálculos, certo? Eu sei que vocês são muito inteligentes e que todos vão conseguir. Façam uma boa aula, meus amores, tenham um bom final de semana e até semana que vem. Beijos no coração!